É mais fácil, né? Vai de trás para frente. Olha, todo mundo botou a Bíblia como mangá já aí. Vamos lembrar algumas coisas, né? Entender? Lembrando que Judas está aqui não é o Iscariotes, né? O autor aqui não faz parte do grupo apostólico, mas ele a Bíblia nos mostra que ele é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. Marcos 6, capítulo 3. Perdão, Marcos capítulo 3, versículo 6, versículo 3, tá? E também é o irmão do Tiago, que escreveu a epístola de Tiago. Por coincidência, qual a diferença de carta e epístola? Você sabe disso não? Hoje todo mundo pode falar carta, é mais fácil carta do que epístola, né? Mas epístola era um documento geral, aberto. Ele é impresso assim para todo mundo ler. A carta, pensando hoje, né? A carta geralmente é um envelope fechado destinado a uma pessoa só. Então você pega lá 2 Timóteo, 2 João, que é uma carta destinada a uma pessoa só, aí é uma carta. Quando é epístola, Tiago, Judas, que é uma epístola geral, tem o nome epístola. Isso é importante para interpretar que cada texto desse tinha uma estrutura que era usada. Então a estrutura e a epístola é diferente. Só uma curiosidade aqui de estudo bíblico ao dominical, tá bom? Então, Judas, ele tem muita semelhança com 2 de Pedro. Se você já leu 2 de Pedro, você vai ver Judas que é muito parecido. Tem textos que tem palavras que são praticamente iguais. E os comentaristas estudiosos, quando vão estudar um, eles estudam o outro. Não é o nosso objetivo em janeiro agora, não é fazer essa junção dos dois textos, mas obviamente se você ler 2 de Pedro e ler Judas, você vai ver o como você vai ser edificado, e você vai ver que os temas que nós estamos discutindo agora, ele já discutiu naquele momento. Há muitos anos atrás já era discutido e já estava se infiltrando na igreja problemas similares aos nossos. Tá? Nós já começamos domingo passado, então, falar sobre um convite que Judas faz e o objetivo da sua carta no versículo 4. O objetivo ele queria falar uma palavra pastoral, aqueles devocionais bonitos que nós temos, de fortalecimento, encorajamento, mas devido às circunstâncias e as cartas, elas foram escritas por causa de uma circunstância, ninguém escrevia a carta por nada, ele sabia de alguma coisa, alguma demanda e redigia a carta. Okay? Então a demanda que tinha na igreja é que muitos falsos mestres tinham se infiltrado no meio da igreja. E eram gente simuladas, gente mentirosas, hipócritas, e começaram a deturpar o evangelho dentro da igreja, e começaram a usar a graça do Senhor Jesus Cristo como libertinagem, no versículo 4, 3 e 4. E também começaram a questionar a soberania do único Deus e Salvador, Jesus Cristo, de várias formas. Tá? Isso foi o que nós meditamos domingo passado, do versículo 1 ao 4. Hoje faremos do versículo 5 ao 7. E quando você lê, eu peço que você preste atenção como Judas, ele trabalha sempre em 3 em 3. Ele gosta do número 3. Tá? Então ele sauda os irmãos com 3 saudações, ele fala de 3 problemas e agora vai falar sobre 3. Ele fala sobre os 3, a saudação, ele fala como os irmãos são chamados, guardados e, versículo, amados. Versículo 1. E agora ele vai falar 3 exemplos para ilustrar o que estava acontecendo no meio da igreja. Ok? Vamos lá então, Judas, versículo 5 ao 7. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirou-lhes da terra do Egito. Destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então, antes agora de Judas falar mais sobre esses falsos mestres, ele traz uma ilustração e ele volta na história que era muito conhecida dos seus leitores. Então, se você for estudar livros aí, para quem Judas está escrevendo?
Ele está escrevendo para uma igreja geral, mas nos parece que o público-alvo deles é alguém que conhecia o Antigo Testamento. Porque agora ele vai recordar, ele vai puxar a memória dessas pessoas exemplos do que Deus fez no passado. Então, o tema que eu quero tratar hoje, assim, porque eu tenho que pensar em tema por causa do YouTube, né? Recordar é viver. É bonita essa frase. E eu fui pesquisar, eu falei assim, talvez achar uma música bonita para ilustrar o que eu quero falar, introduzir a pregação. E eu descobri que o Toquinho tem 2 músicas que falam sobre o tema. Não sei se vocês conhecem o Toquinho. Nós geralmente conhecemos, né, por outras músicas, mas uma delas ele fala recordar é viver mesmo. Onde ele nos lembra que quando você recorda, você revive aquele momento, a felicidade, a satisfação que houve naquele momento. Assim como nós recordamos de talvez um momento com a nossa mãe que se foi, os nossos filhos que agora cresceram, não tem mais aquele chamar de mamãe, papai te amo, né? Aí quando você recorda aquilo, você revive e parece que a satisfação voltou. Só que o próprio Toquinho tem outra música que diz recordar não é viver. Interessante isso. Onde ele conta a história de alguém que pega o seu violão e está triste agora. Porque quando ele pega o violão, tudo que ele vai fazer traz tristeza, lamentos. Porque quando ele recorda do que um dia foi, ele diz, não está bom agora. À noite nós estudaremos Ageu e vamos ver como o Salmo 126 é um salmo desses, né? Salmo 137, onde você recorda e lamenta. Então, Judas agora, ele quer fazer esses irmãos relembrar para viver. Então, recordar é viver. Por isso que eles são. Quero falar para vocês, eu quero lembrar vocês 3 histórias muito conhecidas que a Bíblia nos mostra, de como Deus libertou o seu povo, sim. É bom lembrar disso. É bom lembrar do tempo que fomos salvos, do dia que encontramos o amor de Cristo, aquela experiência que nós tivemos em oração e Deus responder, ou quando nós caímos diante do Senhor, já não tinha mais o que falar e só choramos, sentimos forte a presença de Deus. Ou aquele louvor que Deus usou como instrumento para trazer uma lembrança de algo muito bom. E nós cantaremos depois da pregação sobre o Deus de amor diante do trono, que fala assim, quero trazer memória que me traz esperança. E o que trazia esperança a esse povo era saber que Deus libertou um povo do Egito. Certo? É muito bom lembrar desses momentos. Só que tem uma coisa que pouco nós nos lembramos. É que o mesmo Deus de misericórdia, amor, cuidado, generosidade, compaixão, graça, que liberta um povo, e isso faz parte dele, porque se for analisar a definição de amor, no status último, Deus é amor. Só que esse mesmo Deus, ele é justo. Esse mesmo Deus, ele não trata com imparcialidade. Esse mesmo Deus, ele espera uma resposta daqueles que ele ama. Daquele a quem ele estendeu todo o seu poder, as suas maravilhas. Então é preciso relembrar de uma palavra muito esquecida, que é condenação eterna. Nós passamos a pandemia e parece que o povo não entendeu. Parece que a sociedade pouco mudou. A igreja pouco mudou. Os primeiros meses da pandemia, o pessoal estava desesperado. Pronto, acabou o mundo. A cada um minuto morre alguém de Covid. Aí traz aquele desespero. Mas logo, como todo ser humano que nós somos, passaram-se alguns anos, a gente vai esquecendo. É preciso lembrar que o mesmo Deus que salva é o Deus também que julga. Então, no versículo 5, a primeira história, o primeiro exemplo que Judas nos mostra é que, e nesse primeiro exemplo, no versículo 5, aprendemos que estar no meio dos que estão sendo salvos não significa que cada um tenha experimentado pessoalmente a fé. Por isso que é preciso que todos nós creiamos. É preciso crer. Veja o versículo 5 de novo, como forma cuidadosa. Judas se dirige aos seus leitores. Ele fala, embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas. Isso é, eles fizeram escola bíblica dominical. Eles eram frequentes toda semana. Não tinha falta.
Eles aprenderam as histórias, ouviram as histórias, e de várias formas. Aí Judas fala, quero lembrar-lhes que Jesus, o termo aqui é Senhor, Kyrios, em grego. Você vai perceber que nos três tem a palavra Senhor, só que nesse ele se refere a Jesus. E nós cantamos a canção que fala estava desde o princípio. Lembrando que quando Deus age, é a Trindade agindo. Deus Pai age, a Trindade agindo. Os três estão operando naquele momento. Cada um sua função, mas o Deus não se parte. Né? Ele continua sendo Trindade. Ele fala, tendo libertado um povo, tirou-os da terra do Egito. Só que aconteceu algo depois. Destruiu depois os que não creram. Gente, eu não quero apontar o dedo nos nossos irmãos do passado. Certo? Não é ai de mim fazer isso. Mas você já parou para imaginar? Não parou para imaginar? Você está entre aqueles 2 milhões de pessoas. E era tudo isso mesmo, gente. Era muita gente que tinha saído lá do Egito. Você vê as pragas, Moisés falando a praga acontecendo. Aí você vê Moisés tocando com um cajado, um pedaço de madeira que encontrou por lá na água, a água se abrindo. Você passa no meio da água. Você olha para trás, a água se fecha e mata todo mundo. Aí você está em pleno deserto agora. Você, mas estamos no deserto, eu vou morrer aqui. Não, Deus trouxe a provisão. Vem aquela nuvem durante o dia, a sua pele não queima, você mantém a cor natural, a melanina nunca ultrapassa, né? Não vai dar exagerado. E à noite, naquele frio que é no deserto, você não precisa pegar aquele casaco de lã, o seu edredom que você guarda, né, para 3 meses do ano, porque Deus traz coluna de fogo. Você está com fome, eu quero uma carne, estou com saudade de um churrasco. Na verdade, está com saudade de cebola, lembra? Deus traz a provisão. Aí você diz, não sei se eu creio tanto nele assim. Na primeira oportunidade, esse povo, ele ofendeu a autoridade de Deus fazendo bezerro de ouro. Lembra? O povo está aqui. Deus está conversando com Moisés, trocando umas ideias lá, redigindo os 10 mandamentos. Quando Moisés volta, que encontra o povo não crendo em Deus e depositando sua fé no bezerro de ouro. Então, esse povo que, segundo Números capítulo 1, versículo 45 e 46, e eram mais de 600 homens, se esses homens eram homens adultos acima de 20 anos, homens acima de 20 anos. Esses aí casados, talvez mais 600 mil. Uma criança que o povo judeu, ele cresceu no Egito porque gostava de fazer filho, lembra? Era filho toda hora. Não tinha televisão, Netflix, Amazon Prime, né? Fazia o que Deus mandou, né? Multiplicar pela terra. Todos esses homens, acima de 20 anos, 600 mil homens e muito mais pessoas, morreram no deserto. Aí nós pensamos, mas que injustiça de Deus. Não, essa história não pode ser verdade, porque o Deus que eu conheço é o Deus de amor. É o Deus que me diz, eu te amo. É o Deus que me coloca no pedestal e me leva, sabe, a banho-maria, para que eu não me ofenda. É um Deus que me dá promessas todo dia. Você já tinha aquele caderno. A Nina com certeza tinha. Aquela caixinha de promessa, não tinha, Nina? Tinha aquela caixinha de promessa? Aí você abria provérbio como se fosse promessa? É um Deus que me promete todo dia. É um Deus que eu aprendi nas curiosidades bíblicas que fala, não temas 366 vezes na Bíblia. Como esse Deus pode destruir um povo? E o que Judas usa é destruir o povo mesmo. Nós sabemos a história. Quantas pessoas, né, que entraram na Terra Prometida? Lembra? Vocês lembram? Josué e daqueles, só esses. Pela misericórdia, não porque eles mereciam também. Não é por merecimento, é por graça e misericórdia. Deus os conduziu até lá. Mas o que aconteceu com quem não creu? Aí que vem, meus irmãos. É preciso lembrar que precisamos crer. Não adianta falar que, eu creio em Deus de uma forma meio, sabe, vaga, sem ação prática.
Como que nós comprovamos que queremos em Deus? Esses dias eu fui no mercado com a Vanessa e eu quase... Gente, eu falo toda hora que quando for no mercado, ora, gente. Porque que são nos simplicidades que você mostra que depende de Deus ou não. Né, Vá? Eu estava entrando no mercado e falei, não, pera, eu me repreendi. Não, vai orar antes. Quando você sai de casa, vai até um lugar e você não ora para Deus te guiar na compra. Não estou dizendo que Deus vai abaixar o preço de uma hora para outra. Mas Deus vai te conduzir a escolher o melhor. Talvez você olhe, não, talvez dá para segurar um pouco. Comprar pela internet. Porque você quer ver só, o pastor geralmente gosta de ler muito. O pastor presbiteriano lê demais a conta, você sabe disso. As nossas bibliotecas geralmente são cheias, né? Nós temos uma tentação com a Amazon, gente. Guarda. Exatamente, Nina. Esse povo não creu, mesmo vendo a provisão de Deus, mesmo vendo o milagre de Deus, se entregaram a outras coisas ao invés de crer. O fim deles foi o quê? Destruição. Queridos, é preciso lembrar que Deus é bom, é amoroso, é Pai, mas também é juiz, é promotor. Nós lembramos que Jesus é nosso advogado, sim, lembra? Sim, é advogado. Mas no dia do juízo, Jesus também vai ser o promotor. Ele vai apontar as nossas culpas, e se nós cremos arrepender dos nossos pecados, ele entra como advogado para a justificação. Se não, é condenação. É preciso lembrar disso. E meio esse tempo que nós vivemos agora, onde é muito relativizado o que é fé. Se o amor é relativizado, o que é fé é muito mais ainda. O que é crer em Deus? É falar de Deus de vez em quando? É botar um versículo bíblico, uma mensagem, cantar umas músicas de pessoas por aí que falam músicas bonitas, falam sobre Deus? Não. Fé é muito mais que isso. E Hebreus nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer. Para viver, é preciso lembrar de crer. A incredulidade é um caminho desastroso, meus irmãos. A incredulidade vai nos levar a usufruir do salário do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. A morte. A segunda lembrança que Judas traz a esses irmãos, versículo 6, nos mostra, e ali vemos, que Deus não poupou nem mesmo criaturas poderosas, ao qual ele já havia dado autoridade, governo. Quem são esses? Os anjos. De volta ao versículo 6, por favor. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas aqui ele lembra dos anjos rebeldes, daqueles que deixaram o seu lugar de crer em Deus, submeter a autoridade de Deus. E talvez pensaram, como nós já sabemos, a oferta que foi dada a Adão e Eva, lembra? O que foi que o diabo, o Satanás, ofereceu a Adão e Eva? Se vocês comerem, vocês serão como? São anjos que passaram desse momento de não querer mais ser subordinado, mas ser mais empregado, é querer mandar na sua própria vida. Judas aqui lembra qual foi o destino deles. Alguns comentaristas aqui, é importante lembrarmos, muitos não gostam de pregar Judas por causa desses 3 versículos aqui, gente. Esses 3 versículos é uma questão muito complicada de nós entendermos, se for entender de uma forma muito simples. A que anjo ele está se referindo? Algum comentarista volta em Gênesis 6, vocês lembram que está em Gênesis 6? Que fala sobre os filhos de Deus, os filhos dos homens desceram para... Os anjos desceram, certo? E apontam que eles deixaram o estado natural deles e foram se relacionar com mulheres lá em Sodoma e Gomorra. Tá? Alguns comentaristas apontam para cá, alguns estudiosos apontam para cá. Que deram filhos, que deram filhos depois aos gigantes, né? Se corromperam. A questão é, será que naquele termo que está em Gênesis se refere a anjos mesmo?
Porque se anjos, segundo Jesus nos mostra, nos ensina, e eu acabei esquecendo aqui, de anotar a referência, Jesus nos fala que anjos não se dá em casamento, né? Anjos não se multiplicam. A quantidade de anjos criados é os anjos que existem até hoje, a não ser aqueles que vão passar no futuro a usufruir de algo pior, certo? Não existe multiplicação de anjos assim como tem para homens. Eles não se dão em casamento. Então, aquele texto lá é um parênteses muito grande aqui para você, quando eu voltar naquele texto, e quando nós fizermos Gênesis, a gente vai estudar melhor sobre isso. Aquele texto de Gênesis 6, temos que lembrar os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus trazendo referência, talvez, lá naquele texto melhor entendido, aos filhos de Sete, dos que creem, e os filhos dos que não creem, os filhos dos homens que se casaram com os outros lá. Ok? Por que nós entendemos assim? Porque entender que em relação com anjos, nós teríamos que cair numa literatura apócrifa, que é primeiro Enoque, primeiro livro de Enoque. Baseando apenas em relatos bíblicos e, obviamente, entendendo por que o livro de Enoque, porque Judas usou Enoque, porque na tradição judaica, apesar de eles não canonizarem os textos, era comum ler isso aí, como Paulo também leu filosofias. Misericórdia. Como Paulo também leu filosofia, como Paulo também estudou. Na verdade, então, se voltando apenas na Bíblia, nós entendemos a Bíblia não revela que esses anjos perderam a sua posição, mas que eles têm na sua posição no sentido. Calma aí, deixa eu reformular aqui. Anjos deixaram seu estado natural, o estado de subordinado a Deus, para se voltarem a querer ter vida própria, mandar em si mesmo. Tiraram o estado natural que Deus os criou para fazer. E, nesse caso, eles agiram em rebeldia, Deus os condenou. E o versículo 7, ele não está se referindo a um lugar específico, ok? Você pode ver o versículo 7 de novo? Sim, ó. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo, mas não quis fazê-lo com tinta e... Perdão, eu mudei o texto aqui. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esse guardado em trevas, sob algema, não quer dizer um lugar físico fechado numa sala. Que se fosse assim, não haveria demônios espalhados. Mas o estado ao qual esses anjos corrompidos se encontram é um estado ao qual eles não podem mais mudar o seu destino. Já está sacramentado. Veja então qual é o trabalho de Satanás hoje. Não é mudar o destino dele, é mudar o destino daqueles que creem em Deus. Porque diz a Bíblia que está consumado o que vai acontecer com ele. Mas o trabalho dele é olhar para aqueles que agora estão crendo em Deus e trazer a essas pessoas levar essas pessoas a desvio da fé. Exatamente. Ele quer que tenha companhia. Bom dia, seja bem-vindo. Sinta à vontade. Outra questão. Então, o que Judas quis lembrar desses irmãos aqui? Se o primeiro versículo é Judas, tá bom? Se o primeiro versículo quis lembrar para eles que eles deveriam crer, agora não se rebelem. Não entrem em apostasia, gente. Cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com tudo aquilo que quer botar você como centro da sua vida. Que quer botar você no pedestal, como um reizinho do que você diz que é vida. De nós colocar a nossa satisfação, o nosso desejo, nossos anseios como prioridade ao seguir a Deus. Aí quando Deus não me dá o que eu quero, se Deus não é bom, não pode ser verdade. Eu quero ganhar a Mega Sena e Deus não me deu. Deus não é tão bom como dizem por aí. A verdade, então, é que nós devemos tomar cuidado. Porque, veja, se Deus não poupou aqueles ao quem Ele deu autoridade, governo, um trabalho específico, os anjos experimentaram de coisas que nós ainda não experimentamos, lembra?
Ele já tem esse corpo celeste que ainda nós estamos aqui batalhando nesse corpo carnal. E qual foi o fim desses que se rebelaram? Destruição. Talvez não naquele momento, mas o destino está certo. Está selado, sacramentado. Cuidado, então, para não se rebelar. É um alerta solene para todos aqueles que ensinam heresias, ensinam questões, palavras deturpadas, que usam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para benefício próprio, enriquecimento do bolso, para construir palácios, para dizer e viver como se o mundo baseasse só aqui. Somos que a vontade do Senhor foi estabelecida, você ter uma vida de 70 anos muito bem sucedida. Só que depois de 70 anos, aí você vai ter que sofrer as consequências de não se submeter à autoridade de Deus. Agora, creia, não seja rebelde, não se rebele. E o terceiro exemplo, versículo 7, não se entregue à devassidão. Mais uma vez lembrar isso. Versículo 7, por favor. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. E é interessante que não precisava ser judeu para conhecer a história de Sodoma e Gomorra. Não precisava ser judeu para entender a história do Êxodo. Era muito bem estabelecido historicamente. E qual foi o pecado qual Deus olhou para aquela cidade e a destruiu? Imoralidade, libertinagem, devassidão, relações contrárias à natureza. Vocês que é adulto entendem o que o texto quer dizer. Relações contrárias ao que Deus criou, buscando a satisfação pessoal. É diferente do nosso mundo hoje, gente. Eu desafio você a ver um programa de TV aberta, ver o que você vai encontrar. Não que seja diferente do que era nos anos 90. Se você viu o programa do Gugu dos anos 90, você sabe o que acontecia lá. Quer dizer o quê, gente? Não diz assim, o tempo de agora não é pior do que o tempo de Judas. O tempo de agora tem mais propagação porque tem internet para poder levar isso, tem televisão. Só que o ser humano pecador, que não crê no Senhor, que se rebela contra a autoridade do Senhor, ele se entrega à libertinagem em qualquer tempo da história. Não é porque as pautas da televisão só dizem isso, e a televisão, os filmes, você vai perceber isso, novelas, programas de TVs aí, né, que colocam toda hora falando sobre esse mesmo tema, essa mesma coisa. Exaltando o negócio. Calma, gente. Isso não é de agora. E não vai acabar daqui a alguns anos. É aberto. Exatamente, Nina. Judas está falando assim, daqueles que entravam na igreja, porque os falsos mestres estavam dentro, no versículo 3 e 4, e usavam a graça de Deus em libertinagem. A acusação aqui não é contra quem está fora da igreja, é quem está dentro da igreja. É quem diz que crê no Senhor Jesus e está usando essa graça para cair na imoralidade. Está usando textos bíblicos para cair em devassidão. Vocês já viram na internet, vocês procuram de vez em quando aí, tem um homem na internet, se diz pastor, que ele adulterou com uma mulher na igreja e usou o texto bíblico para isso. Já viram isso, não? Procura de vez em quando. Que ele lê o texto e diz assim, pega a mulher de seu amigo e adultera. E a mulher do amigo dele aceitou. E o amigo dele também aceitou. É o pastor falando. Quem vai achar que o pastor interpretou errado a Bíblia? Que o texto diz assim, pega a mulher de seu amigo adúltera. Não é? E adultera. Não vi. Muito, gente. Sodoma e Gomorra, então,
é um exemplo bem estabelecido que 2 Pedro 2,6 também fala, e mostra que esses homens eram ímpios, imundos, perversos, sem lei, injustos e dados à impureza. Se tirasse essas qualidades, esses adjetivos, não qualidades, adjetivos, e colocarmos assim, o nosso tempo é ímpio, imundo, perverso, sem lei, injusto e dado à impureza. Estaria errado? Não. E se nós falarmos que muitas vezes dentro da igreja há ímpios, imundos, perversos, sem lei, injusto e dado à impureza? E como tem? E por que é importante nós voltarmos a ler Judas, gente? É 25 versículos, dá para ler numa sentada muito tranquila enquanto você toma uma xícara de café. Lembrando que nós somos chamados a batalhar contra essas coisas. Ninguém está falando, e por isso que nós não podemos viver como os quakers, lembra os quakers? Você que leu a história? Que faziam as suas comunidadezinhas e se fechavam lá, alguns puritanos radicais, que fechavam na colônia, porque ali só tinha santo. Tem? Palmeiras tem? Está aqui perto isso, gente. Vocês não querem ir para lá não, né? Não vou, então, espere. Se você quer ir para lá, deixa eu falar. Ouça o que eu vou dizer agora. Jesus. Então, escuta o que eu vou dizer agora. O Evangelho chama exatamente ao contrário. Não é para nós ficarmos, senão a gente iria tudo para o culto, trancaria a porta e ninguém ia embora. Né? Porque aqui todo mundo é santo. Né? Tem cara de crente, fala como crente, lê a Bíblia, canta louvores. A batalha que nós somos chamados, que o Judas nos chama e proclama a mim e a você é, gente, você é chamado para acusar essas questões, apontar esses exemplos da história e dizer assim, recorde, lembre que o Deus de amor também é um Deus justo. E quando ele vê essas questões de imundícia, impureza, e principalmente no seu arraial, gente, não tem como fugir. Porque são gente que estão todo domingo ouvindo a pregação. E todo domingo pega a pregação, pega o lado do Senhor, coloca no lixo e vai viver como quer. Qual é o fim de pessoas assim, gente? Nós sabemos qual é o fim de pessoas que estão lá no mundo. Quem não crê no Senhor Jesus não será salvo. Certo? Agora, qual é o fim? Daqueles que dizem crer. Mas segundo o versículo 3 e 4 mostra, transforma a graça do Senhor em libertinagem. E também desconsideram ou não estão nem aí para a verdade que Jesus é o único soberano Deus. Esses 3 exemplos estão para nos mostrar que o fim deles é trágico. É terrível. O fim dessas pessoas, o fim daqueles que não creem, e eu espero que não seja você um desses. Os 3 exemplos, então, versículos 5, 6 e 7, nos mostram que o pecado de Israel foi a incredulidade. O pecado dos anjos foi a rebeldia contra a autoridade de Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra foi a indecência moral. Agora, do mesmo modo que Deus julgou todos eles, julgou os anjos, os estrangeiros e Israel, ele julgará os falsos mestres hoje e os falsos discípulos. Veja que muitas vezes Deus deixa, a Bíblia não autoriza, e graças a Deus por isso, cortar o joio e o trigo, lembra? Nós temos que crescer juntinho. E você é chamado para amar o joio, abraçar o joio, alimentar o joio, pregar pelo joio, orar pelo joio. E orar para que Deus te ajude, que você não seja o joio. Que você seja trigo. Só que chegará um dia, irmão, e Jesus prometeu isso, essa é que nós devemos recordar. Se tem que lembrar, é que assim, lembre que o Deus gracioso, amoroso, ele julgará. E todo aquele que depositou as suas obras, a sua salvação, aquilo que tem aos pés da cruz, reconhece, eu preciso que Jesus fez. Vive tranquilo. Agora, quando nós queremos nos entregar a ter uma fé falsa, a querer ser maior do que o Jesus que Deus na minha vida, ou a querer entregar a devassidão, achando que é tudo normal que eu ouço hoje.
E a intenção é essa. Bombardeia um tanto, daqui a pouco você está tão amortecido as suas questões morais e éticas e cristãs, que você não percebe mais que é pecado que não é. Por fim, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que a conclusão desses 3 versículos é óbvia. Os apóstatas serão julgados. Apóstatas é aqueles que se deixaram da fé. Ou aqueles que estão no meio da igreja, podem estar no meio do arraial, mas não creem no verdadeiro Deus. Se, como os versículos anteriores nos mostram, estamos em batalha espiritual, lembra? O que fazer, então, em termos práticos para fazer oposição ao inimigo e a manter a pureza e a unidade da igreja? 3 questões. É preciso conhecer a palavra de Deus e ter coragem de defendê-la. Conhecer a palavra de Deus é fácil, você faz muito tranquilamente. Agora, bater o pé e falar, não, esta é a verdade, aí eu quero ver. Porque é aqui que faz a separação de quem serve e quem não serve. Não é só saber, é defender, é viver, é praticar. Para quem olhar para nós assim, não, ali está um verdadeiro cristão. Não porque a mulher não se maqueia, tem o cabelo comprido, o homem só usa calça comprida, não. É porque o modo de viver dele é diferenciado. Quando eu olho, eu queria ser igual como esse homem. Porque ele serve a Deus. Você vê que a esposa dele toda hora não fala um nada desse homem, só quer estar junto. Esse homem ama essa mulher de um jeito, por quê? Porque são 2 crentes vivendo juntos. Não quer dizer que vai ser fácil, mas é preciso defender a palavra de Deus. Segunda questão, e aqui é muito fácil, muito simples, que você conhece muito bem, é preciso vigiar e... Eita! Vigiar e orar. Até quando, gente, tem que vigiar e orar? Na primeira semana do mês, do ano? Porque você faz a campanha de oração do ano, né? 7 dias de oração. Nós não fizemos aqui na Betel, né? Um dia, quem sabe, se tiver bastante gente, volume, que eu não fique sozinho, a gente faça. É preciso vigiar e orar todo momento. A cada pesquisa no Google, a cada conversa no mercado, a cada conversa com o teu filho, é preciso vigiar e orar. Todo momento. Os tempos são difíceis, estão terríveis. Mas não coloque esperanças de melhora. Esteja preparado para o pior. Porque daqui a pouco, no Brasil, não poder mais abrir uma igreja evangélica. Daqui a pouco nós não podemos mais falar de Jesus publicamente. Porque você não pode defender que a sua verdade é a única verdade. E isso já, a pós-modernidade está nos mostrando isso. Onde cada um tem a sua verdade. E esquece que só existe uma verdade. Vigie e ore. E outra questão. É preciso ter coragem de manter uma posição firme de separação bíblica em relação aos que negam a Cristo e as doutrinas fundamentais da palavra. Já falei mais uma vez, Judas mais nos lembrar, e talvez vocês me lembrar sempre. A nossa dificuldade não é reconhecer a mentira e a verdade. Lembra? É reconhecer a verdade e a meia-verdade. Entre o preto e o branco está tranquilo. Agora, entre o cinza, eu falei com a Gil ontem, o cinza elefante e o cinza nanquim, quem é que entende de cor aí, né? O branco gelo e o branco neve, principalmente para homem, é branco. Né? Branco ártico, é branco, gente. O homem funciona com as questões muito simples. Sobrenome de cor não existe. Então nós estamos em tempos difíceis, irmãos. Onde temos que estar pronto. E veja que o alerta não é para a questão dos seculares. Você espera que as TVs apontem isso. Se você não espera isso, você está sendo ingênuo. Você espera que a Netflix, a cada ano, faça mais filmes e séries proclamando e divulgando essas questões que nós temos aqui. De Deus não é tão bom assim, né? De séries que intensificam o amor e o cuidado que o Lúcifer tem pelos outros, onde distorcem a Bíblia para trazer uma série e daqui a pouco a Bíblia já perdeu o sentido dela,
onde você coloca os protagonistas, uma relação homoafetiva, está tudo certo, gente. O importante é amor. Lembra do ano passado? O importante é amar. O importante é respeitar. Respeitar, sim. Amar também. Concordar, jamais. Se fere os princípios da palavra de Deus, não podemos concordar. Agora, nós estamos prontos para isso? Há 2000 anos o texto foi escrito e falou assim, gente, igreja. E parece que a igreja sempre esquece dessa verdade. Por isso que é preciso recordar constantemente para que possamos ter vida, viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém?